E é sobre a anemia falciforme que eu converso agora com o Paulo Ivo Cortes de Araújo. Ele é hematologista pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você pode participar dessa conversa pelas redes sociais ou pelo telefone da produção do Núcleo de Jornalismo do Canal Futura, que está aí na sua tela, 0 operadora 21 2273 5020. As nossas redes sociais são @Canal Futura e Canal Futura Oficial no Facebook. Muito bem-vindo, Ivo. Obrigado. Por que é tão importante, então, a gente identificar de uma maneira mais precoce possível, desde o teste do pezinho, essa doença para poder tratá-la e trazer qualidade de vida para o paciente? Porque a doença falciforme, ela na realidade, por ser uma doença hereditária, a melhor forma de se tratar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas é diagnosticar precocemente. A gente sabe que a criança já nasce com essa doença, então quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, mais fácil vai ser a introdução do tratamento. E esse tratamento, ele passa não só por medicamentos, mas como a doutora Cláudia falou nessa introdução, passa também pela educação em saúde. Então, a gente conversar com a família entender o que é a doença, a criança iniciar a sua infância aprendendo o que é a doença, como se cuidar, o que faz mal a ela, o que faz bem, para ela poder saber conviver com a doença. A doença crônica que não tem cura, você tem que aprender a conviver com ela. É a melhor forma da gente poder conhecer o que é a gente. Então, a gente chama isso de autocuidado. Talvez seja a estratégia mais importante do tratamento, além dos medicamentos, vacinas especiais, antibióticos, porque essa doença ela tem um quadro clínico muito polimorfo, dependendo da idade que a criança tem, da pessoa e qualquer outra coisa. O que significa polimorfo? Polimorfo significa, em cada idade ele vai ser diferente. Então, por exemplo, na criança pequena, os quadros de infecção são mais gritantes, são mais importantes. Tão importantes que a gente faz uma política de prevenção nessa primeira faixa etária, que é a infância, os primeiros 5 anos. Essas crianças têm 400 vezes mais chance de ter infecções graves do que uma criança sem doença falciforme, né? Então, a gente faz penicilina profilática durante os 5 anos de vida, ou a penicilina benzatina, ou a penicilina oral, mas a gente faz isso direto. E isso pode ter uma diferença muito grande no ciclo seguinte. Diminui esses 400 vezes para ser igual ao resto da população. Claro. Né? E aí ela é introduzida dentro de todas as estratégias de ação em saúde para o resto da população, além do antibiótico. Além disso, tem as vacinas especiais. A gente hoje tem várias vacinas especiais, estão todas já no calendário oficial, mas tem algumas que são especiais e que só quem tem doença falciforme que vai tomar nos centros de referência de imunobiológicos especiais. E em termos de tratamento, né, o próprio transplante de medula, ele está sendo introduzido, né, no próprio SUS. O transplante de medula é uma coisa nova, né, quer dizer, é uma estratégia antiga que já se faz para doenças oncológicas, leucemia e etc., algumas doenças genéticas, mas a doença falciforme, agora em dezembro, saiu a portaria introduzindo a doença falciforme no rol de diagnósticos que pode ser submetido a transplante de medula óssea. Então, agora os especialistas vão sentar e discutir quais os critérios, quais os tipos de doença falciforme e quais os quadros graves que a gente pode encaminhar para o transplante de medula óssea. Não são todos que têm direito, mas é a proposta de cura. E a gente já tem pessoas feitas com transplante de medula óssea feito curados no Brasil. E em termos de sintomatologia, né, os sintomas, por que acaba sendo confuso até para o próprio diagnóstico? Pois é, exatamente aquilo que eu falei, porque ele é muito polimorfo. Então, a gente vai ter quadros extremamente leves, com pequenas dores articulares, pequenas dores ósseas, uma anemia muito leve e, às vezes, passa desapercebido durante a infância toda e até durante a adolescência. Em adulto é que você vai descobrir uma anemia um pouco maior, ou então quando faz um quadro grave da doença, né? E outras crianças e outras pessoas que têm formas mais graves, que quando nascem, já nos 6, 7 primeiros meses de vida, já começa a aparecer dor, inchaço nas mãos, inchaço
inchaço nos pés, e aí essas crianças têm mais chance de ter crises mais graves e com risco maior de óbito. Então, esse conhecimento desde a fase inicial da vida é fundamental, porque aí a gente começa a estabelecer estratégias mais agressivas de tratamento para aqueles que têm as formas mais agressivas e estratégias menos agressivas para aqueles que são mais tranquilos. Ivo, uma última pergunta, e essa vem da Guiomar, de Minas Gerais. Obrigada, Guiomar, por ter ligado aqui para o programa. Ela tem uma filha de 7 anos e ela pergunta o que ela deve fazer, já que a filha apresenta alguns desses sintomas. Deve procurar um médico, um pediatra, já que é uma criança, e pedir para ela fazer eletroforese de hemoglobina, que é o eletroforese de hemoglobina. Está no SUS, é barato, não é difícil de ser feito e é a forma como você tem de fazer o diagnóstico tardio, porque o diagnóstico precoce é pelo teste do pezinho, que se faz na primeira semana de vida. Toda a população tem que ser feita, hoje já é obrigatório em todo o país, praticamente todos os estados já fazem na fase da doença falciforme, alguns já estão até mais avançados fazendo outras doenças, né? Mas a doença falciforme hoje já está implantada no Brasil todo. Ivo, obrigada pela conversa, viu?